Madame Bovary foi publicado em 1856. No ano seguinte, Flaubert foi levado ao Tribunal de Paris, acusado de ferir a moral e a religião. O escritor, diante dos juízes, respondeu com a frase que ecoa até hoje: Emma Bovary, c'est moi. Não se tratava de um capricho do autor, mas de uma confissão política. Emma era o corpo que carregava as restrições de um tempo sufocante para uma mulher que ousava desejar mais do que lhe era permitido. A França, poucos anos antes, havia vivido a Revolução de 1848. De acordo com a Enciclopédia Britânica, houve a derrubada da monarquia constitucional, sendo chamada assim de Revolução de Resultado Sem Causa. Os autores continuam. A França parecia chegar a um compromisso prático que combinava os métodos tradicionais com as reformas da era revolucionária. O socialismo florescia, as mulheres começavam a questionar os arranjos sociais e os primeiros grupos feministas surgiam do movimento Saint-Simonian. Mas logo, o Segundo Império de Napoleão III impôs sua sombra. Autoritarismo, censura, igreja e burguesia como pilares. Era nesse cenário conservador que Flaubert ousava escrever sobre uma mulher que se entediava com o amor conjugal e buscava, em devaneios e adultérios, a intensidade que tanto almejava. Villanova lê Emma como um corpo político, curiosa, culpada, arrependida, mas insaciável. Uma mulher que fica entediada com o amor domesticado e que busca no romantismo uma salvação impossível, que tem fé, vício e arte. Uma humanidade que insiste em experimentar a vida na pele, mesmo quando a pele arde. Antes de Emma, existe Charles, um menino tímido, quase mudo, que entra na sala de aula com roupas mal ajustadas e sapatos grosseiros. Filho de um pai oportunista e de uma mãe amarga, cresce sem ambição, sem desejo e sem luz. O pai, antigo assistente de cirurgião, casou-se por dote, gastou a fortuna da esposa e morreu de desgosto. A mãe, em outros tempos expansiva, tornou-se irritadiça, engolindo em silêncio as traições e bebedeiras do marido. Charles é fruto desse lar, um homem treinado para uma vida mediana. Estuda medicina tarde demais, casa-se por conveniência e sonha com uma liberdade que nunca alcança. Sua primeira esposa, uma viúva interesseira, morre. E então surge Emma. Emma aceita o casamento e a festa dura dias. Mas logo percebe que o amor que esperava não veio. As palavras que lera nos livros felicidade, paixão e embriaguez revelam-se ocas. Como Ana, paciente de Freud, Emma cultivava devaneios à luz do dia. Vive em um teatro particular, encenando contos de fadas, enquanto todos a jogavam presente. Com um guia de Paris, percorre com um dedo os bulevares, imagina vitrines, teatros e lamparinas. Paris cintila em sua mente como um oceano de promessas. Mas a realidade é outra. Emma, antes cuidadosa, deixa-se definhar. Passa dias sem se arrumar, empalidece, sofre palpitações, tosse seca e perde o apetite. Freud descreveu esses sintomas como típicos da histeria. O corpo de Emma escreve o que sua boca não pode dizer: o tédio, a frustração e a prisão. Charles, incapaz de compreender, acredita que a cidade é a culpada e decide mudar-se com a esposa. Quando partem, Emma está grávida. Emma não é apenas personagem, é alegoria. Sua vida é a tradução literária de uma sociedade que prometia felicidade no casamento, mas entregava rotina e silêncio. Sua doença não é apenas individual, mas social. O corpo histérico de Emma é o corpo feminino esmagado entre desejo e norma, entre sonho e realidade. Flaubert, ao dizer Emma Bovary sou eu, não apenas se confessa, denuncia. Ele é a personagem porque todos nós somos. Todos que vivemos entre promessa e frustração, entre devaneio e rotina. Emma é o feminino interditado, mas também é o humano em sua insatisfação estrutural. E talvez seja por isso que Emma continua atual, porque nela reconhecemos a ferida que nunca cicatriza, a de desejar mais do que o mundo nos permite. Emma desejava um menino. Um homem ao menos é livre, mas nasce uma menina e ela desmaia. A maternidade, que deveria ser plenitude, revela-se prisão. O corpo feminino, mais uma vez, é convocado a reproduzir, não a escolher. A filha é a repetição do destino que Emma tenta escapar. O destino de uma mulher que não pode desejar sem pagar o preço. Charles, com seu boné afundado até as sobrancelhas, é a imagem da banalidade. Emma olha para o sol, mas vira o rosto. Ele está lá. Então surge Leon, com os olhos azuis voltados para as nuvens. O desejo não precisa de palavras. Ele apenas pulsa. E pulsa, sobretudo, no que não se tem.
Emma quer Leon porque não o possui, mas se o tivesse, talvez desejasse Charles. O desejo é sempre vizinho. A grama do outro é mais verde porque é inalcançável. O que se tem perde o brilho. O que falta ganha brilho dourado. Ela emagrece, empalidece, e a tristeza se mistura ao perfume das flores e à frieza dos mármores. Está cheia de raiva, de ódio e de paixão. Apaixonada por Leon, busca a solidão para deleitar-se com sua imagem. A carne, o dinheiro e a vida melancólica, tudo se mistura no mesmo sofrimento. Emma não desvia o pensamento. Ela o prende, o excita e o alimenta. Irrita-se com pratos mal servidos, portas entreabertas, veludos ausentes, sonhos altos demais e casas estreitas demais. Leon, cansado de amar em vão, parte para Paris. Emma, no dia seguinte, vive um luto absoluto. Olha para o tapete por onde ele andou e para os móveis onde ele sentou. Ele se foi, o único encanto, a única esperança. E então, no sono da consciência, transforma a repugnância pelo marido em desejo profundo pelo amante. Rodolphe surge como um novo delírio. Emma, pela primeira vez, escuta palavras que a fazem relaxar como quem entra no banho quente. Tenho um amante, repete para si mesma, como quem vive uma segunda puberdade. Finalmente, teria as alegrias do amor, a febre da felicidade e os delírios da paixão. Mas o delírio, como todo excesso, cobra caro. Emma não dorme, finge. Enquanto Charles cochila ao lado, ela desperta para outros sonhos. Freud descreve: a histérica tem uma delicada sensibilidade moral e uma necessidade imensa de amor. Quando Rodolphe parte, Emma desmaia. Rios de lágrimas escorrem dos olhos. Ela não fala, não ouve e não sofre. Como se o corpo e a alma descansassem juntos. Sofre no coração, no peito e nos membros. Vomita. A histeria atinge seu estado mais crítico. Os romances custam caro. Emma e Charles estão em penhora. Devem até as calças. Emma fica louca. A noite cai. Emma alucina, já não aguenta mais. Uma convulsão a abate. Ela não existe mais. Charles lança-se sobre ela gritando: adeus, adeus. Emma Bovary é, para muitos, uma menina mimada, pobre de espírito e vazia. Apaixona-se por algo que não existe, perde a propriedade da própria ilusão e decide colocar sofrimento nos dois pedaços de existência que ainda sobrevivem, Charles e a filha. Mas seria essa a leitura que Flaubert desejava? Ou seria mais uma manipulação patriarcal para reafirmar que a mulher cabe apenas o papel do submisso? Souza, da Brasil Escola, afirma: a obra é antirromântica, uma crítica ao modo de vida burguês e chocante por falar do adultério feminino. Scott diz: a insatisfação é o que se busca. Emma vê-se diante da falta de tudo, de dinheiro, de respeito e de amor. E só uma coisa pode preencher essa falta: a morte. A morte que encerra a busca por aquilo que não existe. Portanto, a estrutura da histeria na obra de Flaubert é a insatisfação. A pergunta que resta é: estaremos sempre insatisfeitos? Qual é a condição humana ou social capaz de trazer paz ao coração que falta em si? A razão, Emma Bovary, não é apenas uma mulher em delírio. É o espelho de uma sociedade que promete felicidade e entrega rotina. É o corpo que deseja contra a ordem. É a febre que denuncia o frio da norma. É o grito que ainda ecoa, porque a falta, essa sim, será eterna.